Então aí tem coisa desde mais simples, que envolve só uma análise textual, até coisas mais complicadas que envolvem uma análise mais semântica, e a gente vai esclarecer isso daqui a pouco. Então a pergunta tudo bem, é interessante verificar isso, principalmente antes de integrar código ao repositório principal, ter essas propriedades verificadas, dão uma segurança maior para a gente, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode fazer isso? Certo? Então a primeira depende da análise. Cada análise daquela pode ser feita de um jeito similar e requer um nível de sofisticação diferente da outra. Então depende do que a gente quer checar. E depende como o programa que a gente quer analisar é representado. Se a gente quer checar propriedades mais elaboradas, a gente vai precisar representar o programa de uma forma mais elaborada. Então aí está um exemplozinho bem simples de uma classe em TypeScript, uma classe aluno com o método clone, enfim, um código bem simples que a gente vai ver mais adiante ele em detalhe. Então, dependendo da análise, pode ser suficiente para a gente representar esse código simplesmente como um arquivo texto. Em outras palavras, como um string, certo? Então, se a gente só quer saber se esse método clone que a gente definiu na classe anterior, que está agora no cantinho direito aí inferior do slide. Se a gente só quer saber se esse método clone é chamado no código, a gente pode fazer isso só fazendo uma busca nessa string. Essa string daí é a representação mais simples, mais básica que a gente tem para esse programa. Então a gente pode simplesmente varrer a string verificando se ela tem uma chamada ao método clone. Isso daí é possível nesse caso específico porque esse método clone tem 0 parâmetros. Se ele tivesse parâmetros, aí expressões, argumentos que são usados desse parâmetro iriam dificultar a gente verificar isso na string. A gente não conseguiria fazer isso na string. Algumas análises bem simples, a gente pode ser suficiente a gente lidar só com a string e varrer a string com expressões regulares ou de outra forma e verificar se a propriedade é satisfeita. Então, se esse método clone aí a gente quer verificar se ele é código morto, a gente poderia verificar aí nessa string se há uma chamada para ele. Talvez nesses pontos onde tem as reticências aí, que seria código a mais que a gente não está vendo, talvez tenha uma chamada para esse método clone. Seria fácil a gente verificar isso procurando por um ponto, digamos, seguido de clone, abre parênteses, fecha parênteses. Tá? Mas como eu falei, se o método recebe parâmetros, se outras classes têm métodos com o mesmo nome, aí a string não é suficiente. Dependendo da complexidade da propriedade que a gente quer verificar, então a gente precisa representar o programa de outras formas. Uma forma bastante comum é chamada AST, Árvores Sintáticas Abstratas. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, se o método clone é recursivo, ou se ele inicializa de fato a variável student, aí já fica mais complicado verificar isso como um string. É muito mais fácil, a partir daquela string, você fazer o parser dela e gerar uma árvore sintática abstrata como essa daí. O que é essa árvore sintática abstrata? É basicamente, cada nó desse representa um elemento sintático da linguagem. Então o nó que está mais em cima aí que vocês estão vendo representa a classe como um todo. E os filhos desse nó representam o conteúdo da classe. Nesse caso aí a gente está representando o modificador export da classe também como um filho. A gente está representando o nome da classe também como um filho. São os dois nós mais à esquerda que vocês estão vendo. E depois entra realmente um array de nós, uma lista de nós que corresponde ao conteúdo da classe. Então, o terceiro nó da esquerda para a direita representa um field, uma declaração de field, uma declaração de atributo. E toda declaração de atributo, nesse caso aí de TypeScript, tem dois filhos. Um é o nome do atributo, outro é o tipo do atributo. Então, nesse caso aí, sendo representados como string. Em Java, você poderia também ter mais um filho, que seria a lista de modificadores associada àquele atributo. Se ele é público, se ele é estático, e por aí, se ele é final, e por aí vai. Aqui, a gente está representando de forma mais simples. Essa classe tem vários outros filhos, que são os outros atributos definidos, como e-mail, CPF e goals, que a gente não está vendo na árvore, mas tem no código. E aí eu abstraí isso com as reticências ali, mas seriam vários outros filhos.
A árvore é bem complexa, é bem grande, mesmo para um programa simples. E o que eu estou ilustrando aí, além do field, é uma declaração de método. Então, o método clone em si, aí eu tenho lá, né, o nome do método, a lista de parâmetros, nesse caso a lista vazia, o tipo de retorno desse método, no caso student, e o corpo do método, o código a ser executado quando o método é chamado. Então, o corpo, na verdade, ele é formado de uma sequência de comandos, de statements, tem vários aí, eu só estou representando 2 statements. Primeiro, mais à esquerda, é uma declaração de variável, e a declaração de variável tem filhos, um deles é o nome da variável, o outro é o tipo da variável, e nesse caso a gente tem um terceiro filho aí na variável, que seria a inicialização, a forma como ela inicializa. A inicialização é uma expressão, nesse caso daí é um new, que de novo tem 2 filhos, um representa a classe da qual a gente quer criar um objeto e o outro representa a lista de parâmetros que a gente vai passar para o construtor dessa classe. E por fim a gente também tem no final aí desse corpo o nó return, que representa o comando return, que tem um filho só, que nesse caso é uma expressão simples, que é simplesmente o nome, o identificador de uma variável. Então, ou seja, a árvore sintática abstrata representa, em termos de árvore, o programa, com elementos sintáticos sendo representados por nós da árvore. E a hierarquia, que elemento sintático engloba a declaração de que outro elemento sintático. Então a gente vê aí que, por exemplo, o new, que está lá embaixo no finalzinho da árvore mais à direita, ele é uma expressão que está dentro do corpo de um método que é declarado naquela classe student, certo? Então a gente tem essa visibilidade e aí a gente pode responder mais facilmente perguntas mais elaboradas. Não só se o método clone é chamado nesse código, mas se o método clone é recursivo. E essa estrutura aí já suporta a gente ter métodos clones com parâmetros diferentes. Porque como nessa árvore a gente tem um filho específico para representar a lista de parâmetros, eu posso perguntar se o clone que recebe um parâmetro, ele é chamado nessa árvore. Eu posso perguntar, o clone que recebe 2 parâmetros, ele é chamado nesse programa. E também, por ter essa noção de hierarquia, de tal declaração contém tal outra, eu posso responder a perguntas como o método clone, o corpo dele, inicializa a variável student. São perguntas que eu posso responder com esse tipo de representação para o programa. Para reduzir esse custo de criar essa árvore também, o custo computacional e também de esforço de criação, muitas vezes é adotado uma alternativa intermediária, que é criar uma árvore dessa daí, só que parcial. Para alguns tipos de aplicação, esse tipo de árvore aí é suficiente. Qual a diferença? Veja que é quase igual, foi que mudou o corpo, que aqui a gente via bem detalhado como uma sub-árvore, aqui é um string só. E o field que a gente via aqui detalhado com 2 filhos, aqui, e poderia ser eventualmente mais complexo, se tivesse inicialização desse field, por exemplo, e tal, aqui ele é visto como um string só. Então isso é o que a gente chama de árvore sintática abstrata parcial, que eu não represento todos os elementos sintáticos da linguagem de programação como nós. Alguns elementos eu escolho a dedo, de acordo com o que eu quero verificar, eles vão ser representados como string. Aí isso daí reduz o esforço computacional de criar a árvore e reduz o esforço de desenvolvimento de criar também uma ferramenta que gere essa árvore para gente. Então, para responder perguntas como essa classe student declara quantos atributos, quantos métodos, é suficiente esse nível de hierarquia aí de árvore, certo? Se eu quiser saber o atributo nome pertence, é declarado nessa classe, isso daí eu facilmente tenho acesso a responder esse tipo de pergunta com esse tipo de árvore parcial. Mas já para saber mais coisas detalhadas, se clone é recursivo, por exemplo, aí eu vou
ter problemas, porque lá o corpo de clone ele está representado como um string e a string dificulta esse tipo de busca, como a gente viu. Então a árvore é um mecanismo bastante utilizado para vários tipos de análise e é relativamente barato de construir. Isso não é tão caro, mas é mais caro do que com você simplesmente analisar as strings, como era o primeiro caso.